como eu saí da área da minha casa para atender no centro da cidade com apenas R$500. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália Ferreira e eu sou técnica especialista em loiros na touca. Isso mesmo. E a partir de agora, não saia desse vídeo por nada. Já para me ajudar aqui, para continuar trazendo vídeos maravilhosos para vocês, não esquece de se inscrever aqui no meu canal. Ele é recente, tá? Eu ainda peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu quero trazer muitos conteúdos maravilhosos. Mas antes, eu quero contar um pouquinho da minha história. Como eu saí da área da minha casa para atender no centro da cidade com apenas R$500. Isso mesmo, R$500 era o que eu tinha naquele dia e muita, mas muita fé em Deus. E a partir de agora, vem aqui que eu vou te contar essa história. Bom, há 14 anos eu já trabalho na área, né? E quando eu iniciei na minha profissão, eu iniciei fazendo um curso base, né? Para você que é cabeleireiro, você já vai saber quando a gente faz um curso base, que é normalmente aquelas escolas que tem na região, onde a gente aprende de tudo, não tem assim uma especialização única. Normalmente a gente aprende tudo, que é escovar, aplicar produto, fazer tratamento, enfim, para que no final a gente receba um certificado de cabeleireiro, né, profissionalizante. E aí eu comecei a cursar esse curso na época, né, minha mãe que pagou para mim, e eu fui chamada para trabalhar em outro salão. E aí fiquei lá nesse outro salão, trabalhando de auxiliar por 4 anos e 7 meses. E eu já estava, saturada, porque realmente já não me cabia mais lá. Eu não tinha oportunidade de crescer e eu queria só me libertar. Então chegou um dia que eu conversei, né, com os proprietários, decidi sair e não queria mais saber de trabalhar com salões, não queria saber mais de trabalhar com salão de beleza. E aí eu decidi ir para minha casa, entreguei currículo em toda a minha cidade, em diversas lojas de sapato, de roupa, supermercado, e que bom que ninguém me chamou. Ninguém, exatamente nenhuma loja me ligou para ao menos eu fazer um dia de teste, mas ninguém quis eu. Que pena, graças a Deus. Enfim, eu já era casada na época, e aí a gente sempre tem contas, né, a pagar. Eu tinha conta de água, conta de luz, tinha umas pequenas dívidas que eu e meu marido tinha feito na época, e eu precisava trabalhar. E o que eu fiz? Comecei a atender na área da minha casa. Sim, eu comecei a atender na área da minha casa, não tinha nenhum material, porque não era algo que eu queria seguir, né, com essa profissão pra minha vida, então eu não tinha nada, a não ser ali um secador que eu usava no meu uso mesmo em casa. E aí a minha mãe, na época ela trabalhava na rua, vendendo produto de limpeza, e ela achou um lavatório em um ferro velho usado, e ela pediu pra ela e trouxe pra mim. Vou deixar aqui nessa foto, que era exatamente esse lavatório. Ele não tinha almofadas, né, a gente teve que improvisar com 2 almofadas, e que assim, fui muito feliz, me atendeu muitas clientes, era um momento que eu não tinha condições nenhuma, tudo que eu trabalhava ali, eu atendia uma cliente de manhã, de tarde eu já pagava contas, já ia pro mercado, ou muitas das vezes já ia reabastecer produto. Eu lembro que era uma época também que, por exemplo, se eu tinha uma cliente para atender no dia seguinte, eu tinha que comprar um pote de pó anterior para que eu conseguisse atender essa cliente. Eu não tinha condições nenhuma de repor estoque de produto, né? Então, naquela época que eu vivia aquele momento, eu não conseguia achar o quanto ele era ruim, que ele era difícil. Mas assim, eu sempre pensava que eu poderia melhorar mais, né? E aí foi quando as coisas foram acontecendo, eu engravidei, durante a minha gestação, eu continuei ali atendendo na área da minha casa, e até teve só que começou a me incomodar, porque depois que eu tive meu filho, as minhas clientes tinham que usar o banheiro de dentro da minha casa. E tava ficando uma situação muito chata, porque elas tinham que passar por dentro do quarto do meu filho. Enfim, não tava sendo uma situação muito agradável. Foi quando eu conversei com meu marido e eu falei, eu vou arriscar pela primeira vez, eu vou arriscar de abrir um salão no centro da cidade. E aí todo mundo foi de contra mim. Ninguém falou assim, Nath, vai que vai dar certo. Todo mundo foi de contra mim, porque falou, não precisa, né? Você vai pagar aluguel, você já não consegue, seus clientes vêm até aqui, fica aqui, tá tudo bem. Mas eu quis ir. Eu procurei um salão, procurei, e aí eu achei uma sala comercial, que foi antes desse salão aqui que eu tô hoje, e na época era R$700, e aí era muito dinheiro, gente, muito dinheiro. Quando eu falava assim, R$700 a mensalidade, eu pensava, meu Deus, como que eu vou pagar essa fortuna? E eu só pensava, meu Deus, como que eu vou pagar? Mas eu quero muito sair de casa, e da área da minha casa. E aí eu consegui. Assim, foi dando tudo certo. Acredito que também que quando é pra acontecer, as coisas acontecem, né? Quando tá escrito já nos planos de Deus, tudo dá certo. E aí eu me mudei. Após sair da área de casa, não tinha basicamente nada. Era um salão, assim, totalmente livre. Era só minha cadeira, o espelho
e muito vago, né? Mas as coisas foram acontecendo, ficamos nele por 3 anos. Logo assim que eu me mudei para esse salão, 3 dias depois, surgiu a pandemia. E quando surgiu a pandemia, eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Eu dei um tiro no escuro. O que que eu fiz? Porque tudo fechou. Como que eu ia fechar o meu salão? Se eu tinha acabado de abrir ele, não fiz inauguração porque não tinha condições. Pra me dar, né, quando a gente entrou pra lá, a gente tinha que dar um calção. Meu irmão que me ajudou com esse calção. E aí eu pensava, o que que eu fiz? Eu vou ter que entregar tudo, vou ter que fechar tudo. Entrei em desespero, fiquei 1 semana fechada, né, porque eu não tinha o que fazer, eu tinha que respeitar as normas, né? E eu falei, bom, vou ficar aqui, seja o que Deus quiser. Pelo menos 3 meses eu tenho de garantia aqui, porque foi os calções que eu dei, né? Fiquei 1 semana fechado, só que por conta da pandemia, muitas empresas, fecharam e a galera começou a trabalhar em casa no home office, né? Acho que foi uma oportunidade para elas, para poder, eu tô em casa, eu consigo fazer meu cabelo. Aí elas começavam a me mandar mensagem, as clientes começaram a me procurar, me mandar mensagem, e lá, como era um salão mais tranquilo, né, não era de porta aberta pra rua, era uma sala comercial. E como tava tudo novo, não tinha placa, não tinha nada. Então, ali no silencioso, eu conseguia atender uma ou outra cliente, né, por dia ali. E foi indo, pra me manter, pra mim não ficar também tão assustada. Eu fui atendendo silenciosamente, sem postar, sem fazer nada. E entreguei nas mãos de Deus. Graças a Deus, tudo foi passando, foi se normalizando, a pandemia foi diminuindo e a gente voltou, né, os nossos trabalhos já ali com uma equipe. Logo assim que eu voltei a atender, abrimos o salão, começamos a divulgar, já entrou mais uma manicure, mais uma cabeleireira. E aí foi crescendo, ficamos nesse salão por 3 anos e ficou pequeno pra gente. E aí, certo dia, eu falei pro meu marido, né, eu vou precisar sair porque aqui já está pequeno pra gente. Só que nesse tempo eu procurei um salão que comportasse basicamente o valor que eu já pagava no outro, porque querendo ou não, ele cresceu, mas eu ainda não tinha segurança de sair para pagar um aluguel mais caro. E aí a gente procurou, achamos esse salão que a gente tem hoje aqui, né? Lindo, maravilhoso. Praticamente dobrou o valor. Quando eu olhei assim, eu falei, é isso que eu preciso, é esse salão que eu preciso. Agora, como que eu vou pagar esse aluguel? Meu Deus, é muito caro. Às vezes eu faço umas coisas que nem eu acredito em mim. Mas a gente tava precisando muito de um lugar, né, pra sair. E aí a gente fechamos um contrato novo aqui, alugamos esse salão. Na época a gente não tinha condições financeiras para dar o calção, né, porque precisava de 3 meses. A gente conseguiu um familiar que confiou na gente e fez o nome de afiador, né, aqui do estúdio. E graças a Deus a gente conseguiu entrar aqui nele sem precisar pagar os 3 meses. Então, assim, já foi uma grande virada de chave, porque eu falei, tá acontecendo. Se é pra ser, vai ser e a gente vai vir pra cá. Aí conseguimos vir e a gente só tinha R$500. Mas assim, era R$500 e a gente tava com muita dívida, com muita conta pra pagar, né? Porque já vinha trazendo bagagem do outro salão. Pra gente entregar o outro salão, a gente também teve que reformar. Aí pra esse daqui a mesma coisa, não era desse jeito quando a gente veio pra cá. E assim, as coisas foram acontecendo de uma tal forma que hoje eu deito assim no travesseiro e só me pergunto, como que nós conseguimos? Primeiramente, é Deus, né, gente? Nada tem explicação. Como tem um ditado, coloca o pé, né, que eu te dou toda a direção. Justamente é isso que Deus faz na nossa vida. E as coisas foram acontecendo. Ainda estávamos muito perdidos e a gente entrou com uma educação financeira. Precisávamos muito disso, que foi a Ana Paula Miyashiro, né? Que eu sempre falo muito pra vocês, já apresentei ela no meu Instagram. Temos, né, hoje um projeto maravilhoso de cursos para finanças para cabeleireiros, que foi realmente o resultado que ela fez na minha vida. Então, assim, depois que a gente entendeu todo o processo que Deus quer pra gente, é impossível a gente se limitar a pequenas coisas. Às vezes o novo, ele trava, o novo assusta. Então, assim, se você tem medo, vai com medo mesmo. Se ao menos você não conseguiu o objetivo que você quer, pelo menos você tentou. Mas faça, tá? Não deixe de fazer. E foi assim o que aconteceu com a gente. Quando a gente veio pra cá, meu marido ainda não trabalhava comigo, e aí eu tive que tocar o salão sozinha. Teve um certo dia que eu me vi assim com um salão cheio de gente, lotado, com muita cliente, e eu simplesmente não estava sabendo administrar, não estava sabendo dar conta, porque era muita coisa para uma pessoa só. E muitas das vezes a gente quer ser resistente, né? E quer abraçar o mundo, quer dar conta de tudo. E a gente não dá conta de tudo. Infelizmente, sozinho, hoje eu entendo que sozinha a equipe não cresce, tá? Então, se você quer crescer, se você tá sentindo a necessidade de crescer, você precisa de ajuda. Quando eu tava aqui nesse salão atendendo, um fluxo de cliente muito grande, dentro da minha cabeça, assim, formigando, pilhada,
eu marquei uma cliente e quando chegou aqui, ela chegou para fazer o procedimento dela, não tinha o produto. E aí eu me vi assim, desesperadamente eu me vi, porque o que eu ia falar pra ela? Qual era a desculpa que eu ia dar pra ela? Ela não ia entender o que estava acontecendo naquele momento. Ela só queria saber que ela marcou o horário dela e ela queria o procedimento dela. E aí eu só pedi 10 minutos pra ela, 10 minutos. Ela sem entender o que estava acontecendo. Eu fui pra dentro do meu carro e comecei a chorar muito. Liguei pro meu marido, nessa época o meu marido, ele trabalhava em uma empresa de CLT, né? Ele era balconista de atendimentos e eu liguei pra ele e só falei pra ele assim, eu preciso de você. Se você não puder fazer isso por mim, eu vou fechar o salão e eu vou voltar pra minha casa, né? Eu vou voltar aos meus atendimentos na área de casa porque lá eu não tinha problema nenhum. Eu só preciso de você, que você saia do seu emprego e você venha administrar o salão. Porque não adianta você estar trabalhando, eu falando com ele, tá? Não adianta você estar trabalhando em uma empresa de outras pessoas, vivendo o sonho delas, e ela simplesmente não aparece, você não sabe onde seus patrões estão, muitas das vezes eles estão viajando, e você tendo que parar a sua família, tendo que parar o seu tempo para ficar atrás de um balcão vivendo o sonho deles. E eu não quero isso para você. Ou você larga tudo, ou você vem viver comigo, né? Tocando salão, administrando salão, fica na parte administrativa, que eu fico com a parte dos atendimentos, e vamos ver o que dá, né? Incertezas, a gente tinha um monte de dúvidas, um monte de incertezas, um medo muito grande, porque automaticamente ele ia ter que trabalhar pra mim, né? E tinha medo das duas partes, tanto da minha, por não saber se eu conseguiria dar conta de suprir a necessidade dele, se ele também não se sentiria constrangido, ofendido pelo fato de ter que trabalhar comigo. Parece bobeira, mas a gente sofreu sim, muito até por conta da própria família dele, né? De falar assim, nossa, agora você é dependente dela. Como que vai ser da sua vida, né? Falei pra ele assim, fecha o olho e vamos, seja o que Deus quiser. Se nada der certo, pode ter certeza, você é um bom menino, você é um homem trabalhador, de confiança. Aonde você voltar, as portas estarão abertas pra você. E realmente, gente, foi isso que aconteceu. Então a gente começou a tocar o salão, ele veio pra cá, começou a administrar. Foi muito difícil, tá? Não foi fácil, foi extremamente desafiador, ainda é. Mas no início, assim, nos primeiros 3 meses, eu queria socar ele o tempo inteiro. Brincadeira, mas é verdade. Enfim, é porque assim, são pensamentos totalmente diferentes. Eu sou muito acelerada, meu marido era mais calmo. E aí, então, tinha aquele equilíbrio, né? Não dava pros dois ser iguais o tempo inteiro. Então foi isso que aconteceu, ele administrou, eu trabalhei, e aí a gente foi cuidando de tudo foi evoluindo. Hoje temos um salão maravilhoso, né? Com uma equipe de colaboradores de 6 pessoas. Estamos construindo, né? Um projeto novo. Deus foi tão generoso, abençoou a gente com um projeto novo. Hoje estamos construindo a nossa sede própria, que é num bairro ao lado daqui hoje do centro da cidade. Não é mais no centro da cidade, mas olha, eu não faço questão nenhuma por ter um salão no centro da cidade. Sempre quis que meu salão fosse em bairro. Hoje eu tive a oportunidade de escolher um bairro nobre aqui da minha região. E estamos construindo o salão lá. Vai ser a coisa mais linda, estamos vivendo um momento maravilhoso, né? Com muitas dificuldades, com muitos desafios, com muitos obstáculos, mas a vida é assim. Eu sempre falo pro meu marido, o mais difícil a gente já passou, pode ter certeza. Então hoje o que eu quero deixar pra você é essa lição, né? Não desista, faça o que tem dentro do seu coração. Ah, mas eu tenho medo. Vai com medo mesmo. Se ao menos você não conseguiu alcançar o que você tentou, é porque não era pra ser seu, tá? Quantas vezes eu já plantei algo no meu coração, fui atrás e não era, porque não era pra ser meu. Então hoje a minha mensagem é essa, não desista dos seus sonhos, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo maravilhoso. É só um início, é só um pequeno resumo da minha vida profissional, né? Da minha história, que eu saí realmente da área da minha casa. Hoje eu tenho um salão no centro da cidade, com apenas R$500. Isso poderia ter me paralisado e nunca ter deixado eu ir atrás dos meus sonhos. Mas jamais eu teria desistido. E eu não vou desistir. E encerramos por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Beijo!